Se você é daqueles que acha que terror só acontece em filmes, essas histórias vão fazer você pensar duas vezes antes de desligar as luzes hoje à noite. Cada uma delas é baseada em fatos reais, com testemunhas e relatos chocantes. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na primeira história e descobrir o lado obscuro dos subúrbios. No coração de um subúrbio pacato, onde as casas são alinhadas em ruas limpas e as noites costumam ser tranquilas, morava Rafael, um jovem que tinha acabado de se mudar para sua primeira casa própria. A rua em que ele morava era conhecida por sua calma, onde as crianças brincavam até tarde e os vizinhos se cumprimentavam nas calçadas. Para Rafael, parecia o lugar perfeito para recomeçar. No entanto, logo nos primeiros dias, ele começou a perceber algo estranho. À noite, quando o silêncio tomava conta do bairro, sons incomuns surgiam. Não eram os ruídos comuns de uma casa velha, como rangidos ou o vento batendo nas janelas. Eram passos pesados, como se alguém caminhasse lentamente, mas não havia ninguém à vista. Rafael tentou ignorar, acreditando que era sua mente pregando peças. Com o passar do tempo, esses sons se tornaram mais frequentes e detalhados. Às vezes, ele ouvia sussurros indistintos, como vozes falando baixo demais para serem entendidas, mas suficientemente audíveis para causar calafrios. Na vizinhança, alguns moradores relataram sentir uma presença estranha ao caminhar pela rua. Uma sensação de que estavam sendo observados, mesmo quando não havia ninguém por perto. Rafael, curioso e um pouco assustado, decidiu investigar a origem desses acontecimentos. Uma noite, ele se sentou na varanda, tentando captar algum movimento ou som que explicasse o mistério. Foi quando viu uma sombra se mover rapidamente entre as árvores do parque próximo. O coração disparou. Ele sabia que não era um animal. Aquilo tinha uma forma humana, mas distorcida, como se fosse um vulto sem definição clara. Rafael sempre sonhou em ter um lar tranquilo, um lugar onde pudesse finalmente descansar e recomeçar a vida. Quando finalmente comprou sua primeira casa, numa rua calma de um subúrbio pacato, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. As casas eram bem cuidadas, as ruas tinham calçadas largas e árvores que ofereciam sombra durante o dia, e os vizinhos se conheciam pelo nome. Um cenário ideal para quem buscava paz. Mas, logo na primeira semana, algo começou a incomodá-lo. Não era o barulho comum da cidade que nunca dorme, nem o som dos carros passando na avenida distante. Eram ruídos estranhos, difíceis de identificar. Durante o dia, ele quase não reparava, mas quando a noite caía e o silêncio dominava o bairro, era como se o ar ficasse mais denso, mais pesado, um desconforto invisível que deixava Rafael inquieto. Ele se recordava daquela primeira noite especialmente clara, em que a lua cheia iluminava cada canto da rua. Estava sentado na varanda, olhando para a calmaria da vizinhança, quando ouviu os primeiros passos. Não passos leves, apressados ou comuns. Eram passos lentos, arrastados, que pareciam ecoar pelas casas vazias ao redor. Rafael se levantou, olhando ao redor, mas não viu ninguém. O silêncio voltou a tomar conta, mas o coração dele já estava acelerado. Nos dias seguintes, os sons não paravam. Às vezes, ele escutava sussurros, tão baixos que parecia uma conversa feita para ser ouvida só por ele. Um murmúrio indistinto que despertava um frio na espinha. Será que estou ficando louco? Ele se perguntava. Tentou racionalizar. Poderia ser o vento, um animal na rua, qualquer coisa. Mas nada justificava a sensação de ser observado, de que algo estranho estava ali, oculto nas sombras. Rafael conversou com alguns vizinhos para saber se eles também tinham percebido algo estranho. Para sua surpresa,
Nem todos negaram. Dona Marta, uma senhora que morava do outro lado da rua, confessou que já sentiu uma presença desconfortável perto da sua janela, especialmente nas noites silenciosas. É como se alguém estivesse ali, parado, só olhando, disse ela com voz trêmula. Intrigado, Rafael resolveu explorar mais o bairro à noite, mesmo sabendo que a ideia o deixava apreensivo. Em uma dessas caminhadas, ele se aventurou até o parque que ficava a poucos metros da sua casa, um lugar cercado por árvores altas e trilhas pouco iluminadas. Foi ali que viu pela primeira vez uma sombra diferente. Não era a sombra comum de uma árvore ou de um poste, mas algo que se movia rápido, esquivando-se da luz e desaparecendo entre as folhagens. O jovem sentiu seu corpo congelar por um instante. O coração parecia querer saltar pela boca. Pensou em correr, mas a curiosidade o manteve ali, parado, tentando entender o que havia acabado de ver. Não havia mais ninguém no parque, ou pelo menos ninguém que ele pudesse enxergar. Mas a sensação de ser observado ficou mais forte do que nunca. Dias depois, a coisa piorou. A casa começou a apresentar sinais estranhos. Objetos mudavam de lugar. Portas que deveriam estar fechadas apareciam entreabertas e o som dos passos não cessava. Uma noite, enquanto tentava dormir, Rafael ouviu um gemido baixo vindo do corredor. Levantou-se para investigar e, no reflexo do espelho do hall, viu uma figura tênue, quase transparente, que sumiu antes que ele pudesse se mover. A partir dali, o medo deixou de ser apenas um sentimento para se tornar uma presença constante. Rafael sabia que não estava sozinho, mas ainda não entendia o que ou quem estava ali. Cada noite era uma batalha contra o medo do desconhecido, e ele começou a questionar se havia tomado a decisão certa ao se mudar para aquele bairro tão aparentemente perfeito. O medo dominava Rafael a cada noite. Ele evitava olhar para os cantos escuros, evitava ficar sozinho em casa. O que parecia ser apenas um mal-estar, uma sensação passageira, transformou-se em um tormento real. As noites tornaram-se longas e inquietas, os dias cansativos. Mas ele ainda tentava racionalizar. Deve ter uma explicação, alguma coisa que eu ainda não vi. Foi numa madrugada chuvosa, quando o vento uivava entre as árvores e a luz da rua tremia, que tudo chegou ao limite. Rafael acordou com um barulho forte vindo do sótão. Era como se algo estivesse batendo, arranhando, querendo sair daquele espaço esquecido. Com a respiração pesada, ele pegou a lanterna e subiu as escadas com passos cautelosos. Ao abrir a porta do sótão, a lanterna iluminou um ambiente empoeirado, cheio de caixas e teias de aranha. Nada parecia fora do lugar, até que, de repente, uma corrente gelada atravessou seu corpo. Ele sentiu claramente que não estava sozinho. Antes que pudesse reagir, um sussurro, nítido e carregado de uma angústia profunda, ecoou dentro do cômodo. Vá embora. O som parecia vir de todas as paredes, mas também de dentro da própria casa. Rafael recuou, quase tropeçando nas caixas. Foi quando uma sombra surgiu no canto do sótão, tomando forma humana, mas com olhos que brilhavam em um vermelho sobrenatural. Ele mal conseguiu gritar antes da figura desaparecer em meio à escuridão, deixando para trás um cheiro forte de enxofre e um frio que parecia cortar até os ossos. Atordoado, Rafael desceu correndo as escadas e trancou a porta do sótão. No entanto, ele sabia que aquilo não era algo que simplesmente desapareceria. Sentia a presença daquela entidade cada vez mais perto, mais intensa. Decidiu buscar ajuda. Foi quando conheceu Helena, uma senhora idosa que morava há décadas no bairro e era conhecida por seus conhecimentos sobre o oculto. Ela ouviu atentamente seu relato, sem demonstrar surpresa. Esse lugar tem uma história que poucos conhecem, disse ela. Contou que há muitos anos, uma família que morava naquela rua sofreu uma tragédia brutal.
envolvendo desaparecimentos e eventos que nunca foram totalmente explicados. Segundo Helena, a casa de Rafael estava construída sobre um terreno onde antigos rituais foram feitos, e a entidade que ele sentia era um espírito preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos, procurando por algo ou alguém. Com a ajuda dela, Rafael realizou uma limpeza espiritual na casa, uma cerimônia que durou toda uma noite. Durante o ritual, ele sentiu a presença ameaçadora, tentando resistir, fazendo a temperatura despencar e objetos se moverem sozinhos. Mas no fim, um silêncio pesado tomou conta do lugar, e pela primeira vez em semanas, Rafael sentiu uma paz rara. Apesar da melhora, o trauma não desapareceu completamente. Ele decidiu se mudar para outra parte da cidade, longe daquela rua silenciosa e de seus segredos sombrios. Mas até hoje, quando passa por aquela vizinhança, sente um arrepio e um sussurro distante, como um lembrete de que nem todo mal desaparece. Alguns permanecem à espreita, à espera do momento certo para voltar. Carlos sempre teve uma atração inexplicável por casas antigas. Era algo como um fascínio pelo passado, pelos segredos que aquelas paredes poderiam esconder. Quando herdou o velho sobrado no subúrbio da cidade, viu ali uma oportunidade única, não só para investir, mas para morar num lugar cheio de história. O sobrado estava em péssimas condições, mas tinha um charme sombrio que o encantava. Localizado no fim de uma rua sem saída, cercado por árvores que pareciam tocar o céu, o lugar era perfeito para quem buscava silêncio e isolamento. Carlos imaginava tardes lendo livros à sombra da varanda e noites tranquilas dormindo ao som do vento. Porém, no primeiro dia em que entrou no sobrado, algo estranho aconteceu. Ao atravessar a porta principal, sentiu um arrepio. O ar parecia pesado, quase sufocante. As paredes, cobertas de papel de parede desbotado e rasgado, escondiam manchas que pareciam formas humanas distorcidas. No chão, pedaços de móveis quebrados, e o cheiro forte de mofo completavam a cena. Enquanto explorava o lugar, ouviu um som, um rangido vindo do andar superior. Subiu as escadas com cuidado, cada passo aumentando a tensão. No corredor, uma porta entreaberta chamava sua atenção. Quando empurrou a porta, encontrou um quarto vazio, exceto por um espelho antigo encostado na parede. O reflexo no espelho o surpreendeu. Por um momento, não viu apenas seu rosto, mas algo mais atrás dele. Uma sombra indistinta que desapareceu quando ele se virou. Carlos tentou convencer-se de que era apenas sua imaginação, talvez o reflexo de uma janela ou um jogo de luz. Mas o desconforto permaneceu. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a se intensificar. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Sussurros ecoavam pelos corredores vazios e durante a noite, passos lentos e pesados pareciam subir e descer as escadas. Carlos passou a evitar o quarto do espelho, sentindo que algo ali não queria ser perturbado. Ele conversou com antigos moradores do bairro para tentar entender a história do sobrado. Descobriu que ali viveu uma família que desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos. Diziam que o patriarca, um homem de temperamento violento, desapareceu numa noite tempestuosa e que sua esposa e filha nunca mais foram vistas. Algumas pessoas afirmavam que a casa era amaldiçoada, que as vozes e sombras eram espíritos presos, tentando comunicar-se com o mundo dos vivos. Carlos não era um homem supersticioso, mas a sensação crescente de ser observado e os eventos inexplicáveis começaram a abalar sua crença na racionalidade. As noites de Carlos tornaram-se cada vez mais difíceis. Os ruídos aumentavam, as sombras ganhavam contornos e formas mais definidas. Em uma madrugada, ele foi despertado por um choro abafado vindo do quarto do espelho.
Tomado por uma mistura de medo e curiosidade, ele levantou-se e caminhou até a porta, que estava entreaberta como sempre. Dentro do quarto, a luz da lua iluminava parcialmente o espelho antigo, que agora parecia emitir um brilho fraco e sobrenatural. Carlos se aproximou e foi então que percebeu algo que o congelou. Refletida na superfície do espelho, havia uma mulher com olhos vazios e cabelos desgrenhados, olhando diretamente para ele, enquanto atrás dela, uma menina pequena estendia a mão, como se implorasse por ajuda. Ele recuou, quase caindo, mas algo o fez manter o olhar fixo naquela imagem. A mulher sussurrou palavras incompreensíveis, mas a voz carregava uma tristeza e um desespero que eram impossíveis de ignorar. Carlos sentiu uma conexão profunda, como se aquela mulher e a criança fossem parte de sua própria história, ou talvez de algo maior que o próprio Sobrado. Determinado a entender, Carlos voltou a procurar Helena, a mesma senhora do bairro conhecida por suas habilidades com o oculto. Helena preparou uma sessão de comunicação espiritual no Sobrado, com velas, incensos e símbolos antigos. Durante horas, tentaram estabelecer contato com os espíritos presos naquele lugar. Foi então que a verdade veio à tona. A mulher no espelho era a esposa do patriarca desaparecido, assassinada por ele em um acesso de fúria. A menina era sua filha, que também teve a vida ceifada naquela mesma noite fatídica. Os espíritos delas estavam presos entre as paredes do Sobrado, incapazes de seguir em paz por causa da violência e do ódio que marcaram seu fim. O espírito do patriarca, por sua vez, permanecia preso também, uma presença maligna que alimentava o medo e a angústia no Sobrado, impedindo qualquer tentativa de descanso para as vítimas inocentes. Durante a sessão, a presença do patriarca se manifestou com violência. O ambiente ficou gelado, as velas tremulavam e a casa parecia viva, gritando sua dor. Mas Helena, com firmeza, conduziu a cerimônia, pedindo que o espírito se afastasse e que a justiça espiritual fosse feita. No momento culminante, uma luz intensa invadiu o quarto, seguida de um silêncio absoluto. Quando Carlos abriu os olhos, o espelho estava opaco, sem nenhuma imagem. O Sobrado parecia diferente, mais leve, menos ameaçador. Nos dias que se seguiram, os eventos paranormais cessaram. O choro sumiu, os passos desapareceram. Carlos sentiu que havia cumprido sua missão, ajudando aqueles espíritos a encontrar paz. Ele decidiu transformar o Sobrado em um centro cultural, onde histórias e memórias do bairro seriam preservadas e onde a lembrança daqueles que sofreram não fosse esquecida. Mas mesmo com a paz restaurada, às vezes, à noite, ao passar pelo quarto do espelho, ele ainda sentia um leve arrepio. Um lembrete de que o passado nunca desaparece totalmente e que os mistérios daquele velho Sobrado continuam vivos, guardados entre as sombras e reflexos. Lucas e seus amigos eram conhecidos por gostar de explorar lugares abandonados na periferia da cidade. Para eles, esses locais eram um mistério a ser desvendado, uma aventura que unia adrenalina e curiosidade. Por isso, quando ouviram falar da velha estação de trem abandonada na saída do subúrbio, não pensaram duas vezes. Planejariam uma visita noturna. A estação, fechada há mais de 30 anos, tinha uma história sombria. Diziam que acidentes misteriosos ocorreram ali e que a última viagem de um trem nunca chegou ao destino, desaparecendo no meio do caminho. Muitos acreditavam que espíritos dos passageiros e trabalhadores ainda vagavam pelos trilhos, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Na noite marcada, Lucas, Ana, Rafael e Carla chegaram ao local com lanternas, câmeras e um gravador para registrar sons estranhos.
O ar frio da madrugada parecia carregar um peso diferente ali. Ao entrarem pela entrada principal da estação, sentiram o silêncio absoluto pesar sobre eles, como se o próprio tempo tivesse parado. Os trilhos estavam corroídos pelo tempo. O mato crescido tomava conta da plataforma, e o antigo relógio da estação marcava eternamente 3h15, como se mas tentou disfarçar para não alarmar o grupo. Enquanto exploravam os vagões enferrujados, uma sensação de ser observado crescia em cada um. Ruídos abafados, sussurros e passos ecoavam pelos corredores escuros. O gravador captava sons que ninguém conseguia explicar, vozes fragmentadas dizendo palavras desconexas. De repente, Carla desapareceu. Por alguns segundos ninguém a viu, até que ela reapareceu na plataforma, pálida e em choque, afirmando ter visto uma figura espectral ao lado dos trilhos. Tentaram consolá-la, mas o medo começava a tomar conta de todos. A noite continuou com eventos cada vez mais intensos, portas que batiam sozinhas, sombras que cruzavam os cantos do olhar, e o relógio que inexplicavelmente avançava e retrocedia, sempre voltando para as 3h15. O relógio da estação continuava a marcar eternamente 3h15, como um lembrete cruel do momento que desencadeou tudo aquilo. À medida que a noite avançava, a atmosfera tornava-se cada vez mais pesada e sufocante. Lucas e seus amigos, já exaustos pelo medo crescente, tentavam encontrar uma saída daquele pesadelo. Enquanto caminhavam em direção à saída da estação, uma força invisível pareceu aprisioná-los. As lanternas começaram a falhar e uma névoa espessa tomou conta do ambiente, tornando quase impossível enxergar além de alguns metros. Vozes chorosas e sussurros distorcidos ecoavam ao redor, como se as paredes da estação tivessem ganhado vida. Foi então que, do nada, uma figura apareceu entre as sombras. Um homem vestindo um uniforme antigo de ferroviário, com olhos que brilhavam em um vermelho intenso, fixos em Lucas. A presença dele irradiava uma energia negativa que congelava o sangue. O homem espectral caminhou lentamente na direção do grupo, fazendo o chão tremer a cada passo. Ana, tentando manter a calma, tentou falar com a figura, mas não obteve resposta. O fantasma parecia preso em um ciclo interminável de angústia e dor, repetindo silenciosamente os movimentos que talvez o tivessem condenado naquele lugar. Rafael sentiu o peso daquela presença, como se estivesse sendo puxado para uma dimensão paralela. Carla, ainda abalada pelo susto anterior, sugeriu que tentassem sair dali o mais rápido possível, mas a saída parecia distante, como se o espaço tivesse se distorcido. O tempo e o espaço pareciam não obedecer às regras comuns dentro daquela estação. Em um momento de desespero, Lucas se lembrou das histórias que ouvira sobre a maldição da estação, que a única maneira de libertar os espíritos era reviver a última viagem do trem, ajudando-os a concluir sua jornada. Com o pouco equipamento que tinham, decidiram simular a última viagem. Lucas e Rafael tentaram ligar os antigos controles da estação, enquanto Ana e Carla procuravam por objetos que pudessem representar a passagem dos passageiros. Enquanto o relógio lentamente mudava para 3h16, a figura do ferroviário espectral começou a se dissipar, levando consigo a névoa e os sons assustadores. O ambiente começou a clarear e o silêncio tomou o lugar do terror. No instante em que o relógio marcou 3h17, as portas da estação se abriram com um estrondo, como se finalmente liberassem anos de sofrimento e tristeza acumulados. O grupo saiu correndo para a luz da madrugada, com a sensação de ter deixado para trás não só um lugar amaldiçoado, mas também uma parte das suas próprias almas. Meses depois, Lucas e seus amigos compartilharam sua experiência com a comunidade.
alertando sobre o perigo daquele lugar e transformando a estação em um memorial para as vítimas do passado, onde histórias de coragem e superação foram registradas. Por mais que a estação estivesse agora em paz, o mistério daquela noite nunca saiu completamente das mentes deles. Um lembrete de que o subúrbio, apesar de parecer tão comum, guarda segredos que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar o que existe além do véu da realidade.